Para chocar. Palestra completa realizada em 12 de agosto de 1964. Bem, o assunto desta noite é para chocar. Há uma voz no homem que, se você ouvir e esperar, você ouvirá em raros intervalos. É a voz da autoridade e nunca mente. Ao longo dos anos, ouvi essa voz. Ela nunca me desviou e tudo o que ela profetizou aconteceu, mas tudo. Então, no silêncio. E você não está preocupado, mas faz uma pergunta, pode vir ou não naquela noite, mas você faz a pergunta: qual é o propósito de tudo isso? Você não questiona por um momento que Deus existe, pois você conheceu Deus, você conhece Deus, você foi abraçado. Mas este foi um momento de não eu disse preocupação, apenas em um momento nem mesmo ocioso. Você faz a pergunta: qual é o propósito de tudo isso? E a voz responde no fundo da sua alma. Para chocar. Para chocar o quê? Para chocar tudo no mundo, como um enorme ovo, mas especificamente para chocar Deus, Deus no homem, trazido à superfície como aquele homem em quem ele está enterrado. Como o antigo hino de Isaac Watts. Envolto no silêncio do túmulo, o grande Redentor jazia, até que os céus giratórios trouxessem o terceiro dia, o dia designado. Agora, deixe-me compartilhar com vocês uma experiência que me foi dada esta semana por um amigo meu, onde ele foi levado ao terceiro, o dia designado. Pois o propósito da vida é encontrar Deus e Deus, quando você o encontra, é Deus Pai, que é Deus. De muitas e muitas maneiras, nos é dito, Deus falou aos nossos pais por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1:1. Se ele falou conosco por meio de um filho, então ele é Pai. Como nos é dito no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, o filho honra seu pai. Se eu sou pai, onde está minha honra, diz o Senhor dos Exércitos. Onde está meu filho se eu sou pai? Não tenho como saber que sou pai a menos que haja um filho para dar testemunho do fato de que sou seu pai. Então, se um filho honra seu pai e eu sou pai, onde está minha honra? Onde está meu filho? Então aqui, envolto no silêncio do túmulo, o grande Redentor jazia, e então os céus giratórios trazem à tona o terceiro dia, o dia designado. Então, esse amigo me permitirá contar a história. E para dar a vocês apenas um pouco de contexto, apenas algumas palavras, ele disse: meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, e meu mundo foi destruído. Eu me senti um estranho. Cada família na vizinhança parecia ser uma unidade completa, mas eu me sentia um estranho, e levei esse sentimento comigo para a escola. Eu nunca fiz parte do corpo estudantil, sempre fui um estranho. Quando saí da escola, levei o mesmo sentimento comigo para os negócios, e embora eu trabalhasse para empresas muito grandes e as servisse bem, e elas fossem boas para mim, ainda assim eu nunca fiz parte da empresa, eu sempre fui um estranho. Esse sentimento de ser um estranho me levou ao ponto do suicídio, e esse sentimento também me fez machucar aqueles que eu amava muito. Aqueles que eu mais amo neste mundo, eu parecia ter machucado pelo sentimento de ser um estranho. Bem, ele disse, 3 meses atrás, a voz mais autoritária, essa voz estrondosa, falou de dentro de mim e a voz disse: eu tirei seu pai para que você pudesse descobrir quem é o pai. Várias semanas depois, a voz repetiu aquela frase: eu tirei seu pai para que você pudesse descobrir quem é o pai. E então, algumas semanas depois, com uma autoridade ainda maior e uma voz ainda mais alta, ela falou a mesma coisa, mas mudou o pronome. Esta é a mudança, e ouça com atenção: eu tirei meu pai para que eu pudesse descobrir quem é o pai. Tudo é um plano. Ele disse: quando acordei, refleti sobre minha vida, e a vida inteira, sob uma luz linda, como nunca tinha visto minha vida antes. Antes disso, era de tristeza, de solidão, de caos, de confusão, e agora eu via tudo perfeitamente ordenado, tudo precisamente ordenado, tudo feito como deveria ser feito, porque eu, para propósitos conhecidos no momento da minha decisão, decidi impor a mim mesmo esse estado. E então, eu tirei meu pai para que eu pudesse descobrir quem é o pai. Pois o pai externo é apenas um símbolo de autoridade, um símbolo de poder, e eu tinha que encontrar esse poder, essa autoridade dentro de mim.
Eu sabia que não conseguiria encontrá-lo do lado de fora, então tirei o símbolo externo. Eu não sabia quando aconteceu, eu tinha apenas 8 anos, e aqui, tudo estava ordenado, tudo era um plano para que eu pudesse encontrar em mim o poder e a autoridade representados por um pai. Você é informado nas Escrituras no capítulo 23 do livro de Mateus: não chamem ninguém na terra de pai, pois vocês têm um pai, o qual está nos céus. Versículo 9. Apesar disso, temos organizações no mundo todo que simplesmente promoverão pessoas como professores, como sacerdotes do mundo, e a primeira coisa que eles querem ser chamados é pai. E todos eles aceitam isso, de cima para baixo, todos são chamados de pai. E ainda assim somos informados neste livro de Mateus: não chamem ninguém na terra de pai, pois vocês têm um pai, o qual está nos céus. No mesmo evangelho somos informados: e o céu está dentro de vocês. De dentro de vocês esse pai virá, e quando ele vier, vocês serão ele. Agora, o que é todo esse plano? Somos informados. Como planejei, assim será, e como propus, assim se tornará realidade. Isaías 14, 24. Propósito, no sentido estrito, é o plano deliberadamente concebido, proposto para ação, ou para ser realizado nele. Um plano proposto para ação, ou então para ser executado nele. E assim, ninguém pode impedir o plano de Deus de acontecer. Bem, qual é o seu plano? Ouça com atenção. Eles não terão herança, eu sou a sua herança, e não lhes darás possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Capítulo 44, versículo 28 do livro de Ezequiel. Que eu herde Deus, que Deus é minha possessão. Esse é o plano. Agora, ele fala de uma raiva. Meu amigo usou as palavras a caos, solidão, todas as coisas que você associaria a um Deus irado. Não era um Deus irado como ele conhece hoje. Mas a Bíblia fala de raiva. E a ira do Senhor não recuará até que ele tenha executado e cumprido os desígnios de sua mente. Nos últimos dias você entenderá isso claramente, aqui do livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 20. E assim, nos últimos dias você entenderá isso claramente. Ele não pode voltar atrás até que execute e cumpra os desígnios de sua mente, e a intenção é que você e eu herdemos Deus. Bem, Deus é Pai. Foi revelado claramente no Novo Testamento. É mencionado no Antigo, mas não revelado. No Novo, é completamente revelado. Mas o homem não o verá, ou, no momento, ele se sente incapaz de compreendê-lo. Agora, vamos ao primeiro livro do Novo Testamento. Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1, 1. É assim que o livro começa. Quando você o lê, você se pergunta do que se trata. Pois se você ler, ele supostamente é filho de José, e Davi supostamente é filho de Jessé, e Abraão, filho de Terá. E aqui encontramos esta maravilhosa declaração dramática de abertura. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bem, todo rabino admitiria que se na genealogia do Messias você mencionasse Abraão e Davi, estes seriam os pontos altos, sem dúvida sobre isso. Pois todos admitiriam que foi a Abraão e sua semente que as promessas de Deus foram feitas, sem dúvida sobre isso quando você volta e lê as promessas. Então, aqui, nisso eles concordarão, mas Jesus Cristo, filho de Davi? Não é mencionado nas Escrituras. Então, do que se trata? Enquanto estou diante de vocês esta noite, não estou teorizando, falo por experiência própria e sei que isso é verdade. Mas quando o homem começa a despertar, ele primeiro se torna seu próprio pai, e então ele se torna o pai de seu pai. Para me tornar meu próprio pai, Davi sendo meu pai, porque eu sou Davi, para me tornar o pai de meu pai, e se Abraão é seu pai, então eu sou Abraão, o pai das multidões. Agora, isso é verdade? Eu lhe digo que é verdade. Esta genealogia não é física, é toda espiritual, a Bíblia inteira é espiritual. O homem não sabe disso, ele tenta rastreá-la em uma linha física e não é uma linha física. A coisa toda é espiritual. O homem não tinha ideia de que isso era totalmente verdade,
que o homem eventualmente herdaria a Deus. Ele realmente despertaria para encontrar a si mesmo o ser que ele antes adorava como algo do lado de fora, para descobrir que é ele mesmo. E não havia nenhuma maneira na eternidade de que ele pudesse revelar isso a si mesmo, exceto por meio de um filho. Que ninguém sabe, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito no seio do Pai, ele o fez conhecido. João 1, 18. E você é ensinado a acreditar que era, e a Bíblia lhe dirá, isto é, os sacerdotes lhe dirão que era Jesus Cristo. Não é assim. Eles lhe dirão, sim, Jesus era seu filho. Todo padre no mundo, todo ministro que já conheci, se alguma vez tive uma discussão com eles, é por causa deste ponto. Tudo o que posso dizer. Você não teve a experiência. Quando cito as Escrituras para eles, eles ficam confusos, mas a tradição é uma força poderosa e eles não conseguem superar seu treinamento. Então você diz a eles, ouçam as palavras cuidadosamente, e você quer ver o Pai. Pois ninguém jamais viu o Pai, eles dirão a você. Bem, aquele que me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer? Mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo com você, Filipe, e ainda assim você quer que eu lhe mostre o Pai? Aquele que me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer, e mostra-nos o Pai? Você cita isso do capítulo 14 do livro de João e eles ficam surpresos. Versículo 8. Eles não podem negar as Escrituras, mas a razão não pode permitir que eles as aceitem. Aqui está o capítulo 14 do livro de João. Agora avançamos para o capítulo 16. Eu falei a vocês em figuras, a hora está chegando, eu não falarei mais com vocês em figuras, mas lhes falarei claramente sobre o Pai. Versículo 25. Eu falei sobre o Pai, mas de agora em diante eu lhes falarei claramente, disse ele, sobre o Pai. Bem, quem é ele? Ouça as palavras novamente, eu tirei meu Pai para que eu pudesse descobrir quem é o Pai. Quando você chega ao terceiro, como o hino trouxe à tona, como os céus em suas revoluções trouxeram à tona o terceiro, o dia designado. O que eles trouxeram à tona? Envolto no silêncio do túmulo estava o grande Redentor, e o túmulo é o crânio do homem, completamente envolto em panos, no crânio do homem. Quando ouvi isso pela primeira vez, anos e anos atrás, do meu velho amigo Abdullah, ele disse: Neville nunca pense em Cristo, exceto se pensar nele como uma criança. As pessoas pintam imagens de um homem maduro. Sempre pense em Cristo como o menino Jesus, sempre. Eu não conseguia entender direito, não entendia direito. Essas palavras me foram ditas por um judeu negro, nascido na Etiópia, da fé judaica. Ele sabia mais do cristianismo do que todos os padres do mundo. Assim como Paulo, ele nasceu judeu, nascido da tribo de Benjamim. Eu sou um filho de Abraão segundo a fé, mas se você a tomasse mesmo fisicamente, disse ele, eu ainda estaria segundo a carne, mas agora conheço o Espírito. E ele me disse: O menino Jesus é sempre o menino. Agora, voltamos para o 8º capítulo do livro de Provérbios e aqui está uma criança falando, e eu sou o primeiro de suas obras antigas. Antes que ele trouxesse os céus à luz, eu estava ao lado dele como uma criança pequena. Eu era diariamente seu deleite e me alegrava com as obras dos homens. Versículos 22,30. A criança pequena, dizem os estudiosos, personifica isso, ou melhor, essa é a personificação da sabedoria e do poder de Deus. Com isso eu concordo. É a personificação na forma de uma criança pequena do poder e da sabedoria de Deus. Eu era diariamente seu deleite. Deus se deleita em seu poder criativo, personificado como uma criança pequena, envolto em panos no silêncio do túmulo, e o túmulo é o crânio do homem. Chega aquele dia na vida de um homem individual, quando de repente ele percebe que eu tirei meu pai exterior para que eu pudesse descobrir quem o Pai realmente é. Chega o dia em que ele encontra o Pai. Bem, se eu sou um pai, então onde está minha honra, onde está meu filho? E então o filho vem e olha você bem na cara e te chama de pai. Ele te chama de meu senhor. Bem, meu senhor é uma expressão que todo garoto antigo usava para seu pai.
Ele sempre se referia ao seu pai como meu senhor, Adonai, sempre. E então Davi o chama de meu pai. Então ele faz a pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: o filho de Davi. Pois isso é tradicional. Ele disse: por que então Davi, no espírito, o chamou de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como ele poderia ser filho de Davi? E ninguém lhe fez outra pergunta. Mateus 22, 42. Aqui está a experiência mais gloriosa, e cada criança nascida de mulher está se movendo em direção a essa experiência, pois o fim é despertar como Deus. O fim é herdar Deus. Agora, as promessas foram feitas a todos nós, mas a promessa feita a nós difere de obter a promessa. Você e eu que recebemos a promessa, somos considerados herdeiros porque recebemos a promessa, mas difere de obter a promessa. Quando recebemos a promessa, então recebemos o que foi prometido. E o que foi prometido é o próprio Deus. Entre receber a promessa e receber o que foi prometido está a peregrinação do homem. Ele se move nesta terra como um peregrino por anos inumeráveis até chegar ao ponto em que recebe a promessa em sua plenitude. O que foi prometido? E o que foi prometido? Deus. Eles não devem ter herança, eu sou a herança deles, não lhes deem possessão em Israel, eu sou a possessão deles. Você possui Deus em sua plenitude, e você se torna Deus, você herda Deus. Deus é Pai, então você nunca saberá que realmente herdou Deus a menos que o Filho unigênito de Deus esteja diante de você e o chame de meu Senhor. E você sabe disso além de qualquer dúvida quando ele está diante de você e o chama de meu Senhor. Nenhuma dúvida quando Davi está lá, e então você cumpre aquela parte da Escritura: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Então a jornada continua, e todo este vasto mundo nosso tem apenas um propósito: chocar. Por fim, para chocar maduro ele quebra a casca. Blake. E quando ele quebra a casca, então sai aquilo que te chama de pai. Então eu sei do fundo da minha alma que esta voz nunca mentiu para mim, nunca. E então, por que você fez isso? E então ela respondeu: para chocar, apenas para chocar. Para chocar tudo neste mundo. Você pode chocar o sucesso, o mesmo mundo, chocar o fracasso. Ele permite que você choque qualquer coisa no mundo. Mas você não frustrará seu propósito, que era chocar Deus. Pois Deus entrou pela porta da morte e se deitou no túmulo do homem para compartilhar com o homem todas as suas visões da eternidade, e então ele sai. E quando ele sai você é ele. Você não tem como saber que você é ele se não fosse que seu filho o chamasse de pai. Então se seu filho me chama de pai, então eu sou ele. Então posso dizer com a figura central: e eu e o pai somos um. João 10, 30. Todo esse drama é um mistério peculiar. O mistério de Cristo, você e eu confrontamos de manhã, à tarde e à noite enquanto lemos a Bíblia ou ouvimos falar sobre ele, não é menos um mistério hoje do que era na época dos escribas. Eles também não conseguiam entendê-lo, pois foram inspirados a colocá-lo de lado. E assim, o mistério que nos confronta, a pessoa de Jesus, não é menos um mistério do que era então. Se você e eu abordarmos isso com nossos, eu diria, equívocos pré-fabricados, não estamos nem um pouco melhores do que eles. Eles também têm o mesmo equívoco, estão procurando um salvador do lado de fora, como alguém que teve um pai que é um representante de poder e autoridade do lado de fora. E não chameis a ninguém na terra de pai, porque um só é vosso pai, e ele está nos céus. E o céu está dentro de vós. Não é que você negue a paternidade como um estado físico. Você o ama profundamente, mais do que nunca. Você vê o papel que ele desempenha. Você o vê sob uma nova luz, como um irmão. Bem, fraternidade sem paternidade é impossível. Mas você vê todos, incluindo seu próprio pai físico terreno, como irmão. Você vê seus próprios filhos como irmão, você vê todos no mundo como irmão. Mas não poderia haver fraternidade sem paternidade, não poderia haver. Mais do que poderia haver uma ressurreição sem morte.
Como você poderia conceber ressurreição sem morte? Então, envolto no silêncio do túmulo, o grande Redentor jazia, até que os céus giratórios trouxessem o terceiro, o dia designado. Então, no caso dele, foi o terceiro. Aqui, o primeiro, e o primeiro declarou em termos simples como se outro falasse: eu tirei seu pai para que você pudesse descobrir quem é o pai. Isto é, afirmou, para cumprir o 41º de Gênesis, onde o sonho ou a voz se repete. Se ele duplica, então significa que em breve será realizado o significado dele, e então, o segundo foi uma repetição, palavra por palavra, do primeiro. Mas o terceiro, o pronome mudou, eu se torna agora um eu completamente diferente. O primeiro, o eu era outro falando, mas agora, ouça as palavras, eu tirei meu pai. Não pode ser outro falando agora. Eu tirei meu pai para que eu pudesse descobrir quem é o pai. Não que você possa descobrir ou ele possa descobrir, mas para que eu possa descobrir quem é o pai. Então você vê a coisa toda sob uma luz completamente diferente. Para usar suas palavras. Eu vi minha vida inteira sob uma bela luz nova, que tudo estava ordenado, tudo era perfeito. Não havia mais confusão. Que quando meu pai fez sua saída desta esfera aos meus 8 anos, meu mundo então foi destruído. Eu sei agora que esse era meu propósito no começo. Encontrar meu verdadeiro pai. Então esse desaparecimento estava todo em ordem do meu mundo. Isso me levou ao ponto do suicídio e me fez machucar aqueles que eu mais amava, e agora, refletindo, a coisa toda foi ordenada. Então, como eu planejei, assim será, como eu propus, assim se tornará. Isaías 14, 24. E o propósito, como definimos anteriormente, é um plano deliberadamente concebido. Você o concebeu para seu fim último, que é Deus Pai. Esse é o plano de Deus para você e todos no mundo herdariam. Se eu herdar Deus e Deus é um, e você herda Deus e Deus é um, e nós herdamos Deus e Deus é um, então não somos um? Então, no final, há apenas um, portanto, há apenas um filho e esse filho é Davi. Se eu sou seu pai, e você é seu pai, e nós somos seu pai, não somos nós o pai. Então é uma irmandade e uma paternidade, uma irmandade, uma paternidade. Este é o grande mistério. Então Paulo em sua carta a Timóteo, ele disse: grande, na verdade, confessamos, é o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3, 16. Ele usa a palavra mistério nada menos que 18 vezes. Ele sabe que é um mistério, e o mundo pensa que é uma pequena história secular, e não é. É o grande mistério, contido dentro de nós está este que está envolto no silêncio do túmulo, o túmulo sendo nosso crânio, e ele está envolto em panos. E aqui está Cristo, que é Deus Pai. E então, quando você vem e acorda, você é Cristo e, portanto, Deus Pai. Como você saberá que é? Bem, você fará a pergunta: o que você acha de Cristo? Oh, ele é filho de Davi. Então por que Davi em espírito o chamou de pai, o chamou de meu senhor? Se Davi assim o chama de meu senhor, como ele poderia ser filho de Davi? E você tem a experiência. Você olha no espelho na manhã seguinte e a barba ainda está lá para ser raspada, você ainda tem que lavar essa vestimenta, você ainda tem que alimentá-la. E tudo o que lhe foi ensinado sobre Cristo Jesus cai por terra. Você vê a vestimenta que o esconde agora, pois você teve a experiência. Você sabe que não é a vestimenta externa da carne, pois carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas você teve a experiência do Espírito e sabe quem você é. Então você a raspa e a alimenta, e você passa o dia normal, sabendo que você vai cumprir as Escrituras. E eles dirão a você: bem, se isso aconteceu com você, vai e mostre-se, certamente você quer exibi-lo. Então você dirá, após as palavras registradas no 7º capítulo do livro de João, pois nem mesmo seus irmãos creram nele. Seus irmãos não creram nele. Então eles querem que ele se torne um mágico e saia pelo mundo e seja mágico, faça coisas fantásticas.
E ele sabia no fundo de sua alma que se ele fizesse tudo no mundo que o homem nunca poderia fazer, eles ainda não acreditariam. Você não pode acreditar até que aconteça. Você pode pegar a crédito, por assim dizer, pegar na aprovação. Quando eu era um garotinho, nós cobrávamos tudo e mandávamos para casa na aprovação. E então, a mãe colocava os sapatinhos. E então se eles não servissem você os mandava de volta. Mas você os pegava na aprovação, você não tinha que pagar por eles. Então você colocava todas as suas roupas na aprovação, e no final da semana, depois de experimentá-las todas, e elas não pareciam certas ou não se sentiam bem, a mãe simplesmente ligava para o lugar onde ela as tinha enviado na aprovação, e eles as enviavam e pegavam. Como elas sobreviviam, eu não sei. Mas era assim que conduzíamos os negócios quando eu era um garoto. Então o que eu te digo agora, você pode levar para casa na aprovação e então me enviar de volta, rejeitá-lo. Pois seus irmãos não acreditavam nele. E então, se ele fizesse 1000 coisas, ele sabia que não seriam convincentes. Eles pediriam as 1001. Então, não importa o que você fez, nem o número nem o caráter dos sinais que ele realizou os convenceram a ponto de eles acreditarem, de eles aceitarem, e se tornarem filhos da fé de Abraão. Então eu digo a vocês por experiência própria que isso vai acontecer com vocês. Esta manhã, entre 5h30 e 15 para as 6, e o cavalheiro está aqui esta noite, enquanto eu voltava das profundezas da minha alma, ouvi a voz, e a voz está falando com este cavalheiro que está aqui esta noite. A voz fez uma pergunta e sua resposta foi: Sou um estudante de Neville. A voz disse a ele: Sou como um bisbilhoteiro. Se você é um estudante de Neville, você está muito, muito longe no caminho da salvação. E então acordei. Estava bem escuro, mas as manhãs são escuras agora, então eu diria entre 5h30 e 15 para as 6. Então posso dizer a ele o que ouvi a voz dizer. Que voz? Eu a ouvi, mas era a voz nas profundezas do meu próprio ser. Pois no final, há apenas uma voz que fala com autoridade, apenas uma voz. Se você sabe, no fundo da sua alma, que tudo o que você teve está registrado nas Escrituras, e isso remonta a milhares de anos, e você está apenas cumprindo as Escrituras devem se cumprir em mim, e se tudo o que está registrado lá você experimentou, então essa é a sua voz. Chegará o dia em que você saberá que não é outro, embora você possa ter ouvido de outro. Neste caso, veio a ele como outro falando com uma autoridade. E então ele sabe que o que estou lhe dizendo é a verdade. Não estou fabricando isso, este não é o produto de um pensamento de emergência. Não estou tentando de alguma forma inventar para lhe dizer algo. Tudo isso é simplesmente o que eu experimentei. E então, eu sei que todos esses personagens das Escrituras estão contidos em nós, cada um. Mas os importantes. Como declarado no primeiro versículo, este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então o homem amadurece quando se torna pai de seu pai. A coisa toda começa com Abraão. Não nos foi dito que todas as nações da terra se abençoarão porque você acreditou. Leia no capítulo 22 do livro de Gênesis. Cada um no mundo se abençoará porque Abraão creu. Versículo 18. Então ele volta para aquele estado. E quem era aquele crente senão Deus? A palavra Abraão significa o pai das multidões, é isso que realmente significa. E então, você volta direto. O pai de Jesus Cristo, Davi? Bem, Davi o chama de meu pai. E então, Davi, o filho de Abraão? Isso não é analisado nas Escrituras, porque você volta direto para ser o pai do seu pai, e então você sabe quem ele é. Foi Deus quem desejou a si mesmo entrar neste mundo fabuloso da morte e trazer de volta uma experiência que o expandiria além do que ele era quando começou a jornada. Agora você sabe quem ele é, que Deus realmente impôs a si mesmo esta limitação e começou esta jornada, uma jornada pré-determinada, que nada no mundo poderia de forma alguma desviá-la ou pará-la. E no final ele sai, mas ele sai expandido além do que ele era quando começou a jornada.
Então você e eu estamos saindo, herdando Deus, expandido além do sonho mais louco que podemos conceber aqui. Então, essa experiência do meu amigo é uma experiência fantástica, realmente. Eu tirei seu pai, essa é a primeira, para que você pudesse descobrir quem é o pai. E depois que isso foi repetido e afirmado, vem a mudança no pronome. Eu tirei meu pai para que eu pudesse descobrir quem é o pai. Não chame nenhum homem na terra de pai, então eu o tirei, quando você tem apenas um pai e ele está no céu. Então, se ele está no céu e o céu está dentro de mim, eu devo encontrá-lo. Se eu encontrá-lo, embora eu não tenha filhos na terra e eu encontre o pai, então mostre-me a criança. Pois um filho honra seu pai. Se então eu sou pai, onde está minha honra? Então, se eu encontrei, traga-me essa criança, ela tem que me chamar de pai, e eu devo saber sem nenhuma incerteza que ele realmente é meu filho. E posso lhe dizer, você não conhece nada neste mundo com a mesma certeza. Você não conhece nenhum relacionamento. Confiamos em nossas esposas e confiamos que nossas esposas confiam em nós. Quero dizer, tudo isso é assumido em confiança. Então, quando dizemos, bem, eles têm um filho pequeno, meu pai, em um clima de humor quando ele brindava, um amigo dele sempre dizia, e bem, aqui está o homem que embala seu filho e embala seu filho sozinho, pois há muitos homens que embalam o filho de outro homem e pensam que estão embalando o seu próprio. Mas neste caso você não tem incerteza quando vê Davi. É seu filho e não há outro pai, e posso lhe dizer, nenhuma mãe, apenas você e seu filho. E você sabe disso com mais certeza do que conhece qualquer relacionamento neste mundo. E então, todos estão destinados a ter esse relacionamento, essa experiência. Então, aquele que o tem se funde comigo, pois somos um. Todo aquele que o tem se funde comigo, sem perda de identidade. Portanto, no final, o Senhor é um e seu nome é um. Zacarias 14, 9. Então aqui, a voz me disse, e ela nunca mentiu, é para chocar e a chocar é para trazer Deus. Onde, fora? Não, não pode ser trazido para fora, trazido para dentro de você como você, essa é a chocar. Bem, se ele é trazido para dentro de mim como eu, isso deve ser como um grande ovo, e quando o ovo é quebrado eu saio e eu sou ele. Então o mundo inteiro é para chocar. Mas enquanto estamos desempenhando nossos papéis no mundo de César, podemos chocar sucesso, chocar saúde, chocar relacionamentos melhores, chocar qualquer coisa. Mas antes de tudo, você deve querer. Começa com um desejo, começa com um impulso. A dinâmica imaginária de Deus é chamada de a raiva na Bíblia, e a ira do Senhor não recuará. Essa é a dinâmica imaginária. Você deve cobiçar isso, pois Deus cobiça se dar a todos, como se não houvesse outro no mundo, apenas Deus e você, e finalmente, somente Deus, porque você é Deus. Essa era a dinâmica que não podia voltar atrás até que tivesse executado e cumprido as intenções de sua mente. Nos últimos dias você entenderá isso claramente. Então, o mesmo desejo. Se você quer ter sucesso neste mundo, você deve ter o mesmo impulso, o mesmo desejo neste mundo. Uma amiga minha me deu o jornal ontem, o Observer, chegou até nós na segunda-feira, e hoje ela ligou para perguntar se eu tinha visto, na 13ª página, uma carta entre as cartas onde Goldwater não tinha desejo de poder, e que nenhuma pessoa jamais se sentou em nossa Casa Branca que não tivesse esse desejo de poder. Você deve ter desejo de poder para se sentar no corpo que representa o maior poder do mundo, você deve. Se você tem outras coisas em seu mundo, você não tem esse mesmo desejo. Então, não estou dizendo que você deve ter, mas se você queria algo neste mundo diferente do que você agora desfruta, você deve realmente querer. Não pergunte como, apenas realmente queira. E então, se você realmente quiser, este mundo é para chocar. Ele vai chocar. Você pode não querer depois que você conseguir, mas tudo bem. Você pode simplesmente fazer acontecer e então querer algo diferente do que você faz acontecer. Mas você deve querer. Você começa com um desejo, com uma luxúria. Na verdade, uma das palavras usadas para definir a palavra oração é luxúria, anseio.
É um anseio e então uma rendição àquilo pelo qual você anseia. É assim que é definido. Mas independentemente do que você faça acontecer neste mundo, eu lhe asseguro, por experiência própria, que Deus não pode falhar em seu propósito para você, e esse propósito é que você herde Deus. Então, se você tiver que impor a si mesmo em momentos uma experiência triste ou alguma outra coisa neste mundo, tenha em mente que quando isso chegar a você naquele terceiro dia, o dia designado, quando você ouvir quem o Pai realmente é, você refletirá sobre sua vida e a verá sob uma luz mais bonita, e verá que tudo está ordenado, tudo é perfeito, exatamente como deveria ser, por causa de seu objetivo predeterminado. Agora, vamos entrar no silêncio. Primeiro, fecharemos daqui a uma semana, fechando no dia 15 em vez do dia 18. O clube precisa desta área para a festa anual, que será realizada no dia 18, então fecharemos daqui a uma semana e reabriremos no dia 5 de janeiro. Então também será uma terça-feira. Acho que é, sim, uma terça-feira. Não enviarei avisos para lembrá-los, então tenham isso em mente. Terei um pequeno anúncio no Latimes, mas não enviarei avisos entre agora e então. Então estarei aberto no dia 5 de janeiro, o cronograma normal, toda terça e sexta-feira neste lugar. Fecharemos daqui a uma semana, então temos apenas 2 palestras restantes, sexta-feira e terça-feira que vem. Meu amigo Jack, que está trazendo meu pequeno panfleto chamado Ele Quebrou a Casca, prometeu para a próxima sexta-feira. Então, é apenas um pequeno panfleto do tamanho de a pesquisa e para que qualquer um que venha possa pegá-lo, Ele Quebra a Casca. Eu relatei minhas próprias experiências pessoais nesses 4 atos poderosos de Deus enquanto ele revela seu retrato finalizado. Pois façamos o homem à nossa imagem era o desejo primordial, e nada o impedirá de realizar esse desejo. Quando ele o realiza, ele revela sua imagem em 4 atos poderosos, e então eu registrei os 4 atos poderosos como eu, pessoalmente, os experimentei. E é um pequeno panfleto, quase do tamanho de a pesquisa, e ele me diz que o terá na próxima sexta-feira. Na verdade, temos apenas mais 2 dias, sexta-feira, e então encerramos na terça-feira. Mas eu sei, na cidade de Nova York eu passei pelo novo prédio da Hallmark na 5ª Avenida e 56ª Rua. É um prédio lindo e cartões maravilhosos. Eu vi muitos cartões lá por $2,50 e $3 e mais. Apenas um cartão. Bem, esta é realmente a história da obra final de Deus. Pode não ser contada. Na verdade, confesso que não foi contada como um Shakespeare contaria ou um Blake contaria. Não estou preparado para contá-la dessa maneira, mas contei da forma mais clara possível, sem embelezamento, e não adicionei nada a ela ou tirei nada dela. Eu apenas contei como aconteceu e tentei relacioná-la a todas as passagens das Escrituras. Então coloquei um pequeno subtítulo para ela, uma lição nas Escrituras. Para todas as coisas que aconteceram comigo, apontei para as Escrituras onde elas me disseram. Então estará aqui na próxima sexta-feira. Eu, pessoalmente, não envio cartões de Natal, e duvido que enviaria cartões de $1,50 a cada, mas, no entanto, posso dizer que vi cartões na cidade de Nova York, de $2,50 e $3 e mais por cartão, e não é uma mensagem, apenas um arranjo lindo e adorável como um cartão. Essa é uma dica para enviá-lo como um cartão, veja bem. Alguma pergunta? Pergunta. Você poderia explicar novamente o que é Deus Elohim e o que é Deus Jeová? Resposta. A palavra Jeová é definida para nós como eu sou, é singular, eu sou. A palavra Elohim é plural. Ele disse, quando perguntado, qual é o maior mandamento? Ele não mencionou nenhum dos 10 conforme registrado nas Escrituras. Mas ele mencionou isso, do 6º capítulo do livro de Deuteronômio, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 4. Se eu pudesse colocar em nossa linguagem, ouve, ó Israel, Israel é simplesmente todo aquele que tem a fé de Abraão. Israel é um dos puros de coração, um homem sem dolo. Eles disseram, eis um israelita, de fato, em quem não há dolo quando ele falou de Natanael. Então qualquer um que se encaixe nesse padrão,
alguém que seria incapaz de machucar outro para ganho pessoal. Você poderia machucar os outros involuntariamente, não é isso, mas machucá-los deliberadamente para ganho pessoal não seria um israelita. Então, um israelita em espírito, não um israelita segundo a carne, pois ele se dirige agora àqueles que estão vindo em direção ao cumprimento de seu propósito. Então, ouve, ó Israel, o eu sou, nossos eu SOS, é um eu sou. É uma unidade composta, uma feita de outras. Então você não perderá sua identidade naquele dia quando você vir Davi te chamar de meu Senhor, e, portanto, naquele dia você e eu seremos um no verdadeiro sentido da palavra, sem perda de identidade. Então nós somos os Elohim, e todos nós um dia experimentaremos a paternidade de Deus. Há apenas um Pai, então naquele dia ele será rei sobre toda a terra, e ele será um, e seu nome um, apenas um, sem perda de identidade. E todos nós retornamos daquela peça pré-determinada onde nós, no começo, concordamos em sonhar em concerto em direção ao fim, que foi acordado antes de começarmos. Quando todos nós, o grande Redentor que eu sou, simplesmente envolto no silêncio do túmulo, começou o sonho. Pergunta. Neville. Montando o cavalo branco? Resposta. Cristo cavalgando o cavalo branco? Bem, o cavalo branco no Apocalipse é a mente completamente sob o controle do cavaleiro dessa mente. E então, o cavalo branco, um amigo meu me enviou um sonho onde ele estava em um barco e havia um cavalo branco que entrou a bordo do barco, e derrubou alguém, até mesmo ferindo outros, e houve confusão. Era um navio de guerra britânico, e ele estava entre os britânicos, embora ele seja americano. Eles estavam atirando um pouco de ar, e o cavalo pulou no mar. Quando o cavalo pulou no mar, este navio de guerra encalhou e houve confusão. Um jogou uma lança no capitão e ela atravessou o capitão. Então ele puxou a lança de si mesmo e jogou em outra pessoa e quase cortou a cabeça de outro. Bem, houve confusão completa quando o cavalo branco pulou no mar. Não havia controle, não havia mente no controle. Então, eu diria a ele está aqui esta noite, que um sonho é uma parábola privada e a forma terrena que ele assume é sempre secundária ao seu significado. Não tente dar significado a todas as pequenas partes do quadro. Ele tem um jato de verdade. Neste sonho dele, o cavalo é o jato da verdade. O cavalo deve ser montado por Cristo. Que esta mente esteja em você que também estava em Cristo Jesus, como nos é dito. Se essa mente não está em você, bem, então você não pode montar no cavalo branco. Ele cai no mar. Você não está no controle de sua mente. E então vem a confusão e o capitão foi atingido por uma lança, e outros foram atingidos por uma lança. O barco que deveria estar flutuando encalhou, porque a mente não está no controle. Pergunta inaudível. Resposta. Eu disse que o homem amadurece quando se torna seu próprio pai. Ele desperta completamente quando se torna o pai de seu pai. Então, começa este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se ele é filho de Davi. E ele contradiz isso ao fazer uma pergunta. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam, filho de Davi. Ele lhes disse. Por que então Davi, no Espírito, o chamou de meu Senhor? E citou o Salmo 110. E o Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse é o Salmo 110. Então ele o chama de meu Senhor, portanto, ele não pode ser seu filho, pois meu Senhor é uma expressão que um filho usa para seu pai. Então, realmente, Davi o está chamando de meu pai. Agora voltamos, se agora ele o chama de meu pai, então ele deve ser Abraão. Pois o livro este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, quem é ele então? Quem é este ser chamado Abraão que é o pai das multidões? AB é pai, reis é vida, vida. Aqui, o espírito da vida. Bem, você é informado de que o pai tem vida em si mesmo. Assim como o pai tem vida em si mesmo,
assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Então aqui, nenhum rabino negaria que esses dois personagens, pelo menos não Jesus Cristo, mas Davi e Abraão são os pontos altos em qualquer genealogia do Messias. Bem, a palavra Cristo significa Messias, e então você poderia usar a palavra Messias em vez de Jesus Cristo, que está é a genealogia do Messias, que era filho de Davi, filho de Abraão. Então, quando alguém acorda, ele vê que a coisa toda é espírito. Ele está na presença de alguém chamado Davi. Bem, Davi é alguém que chamou Jesus Cristo de meu pai. Bem, se a Bíblia lhe diz que Abraão é seu pai em espírito, então quem é Jesus Cristo? Boa noite. Gratidão por ter assistido até aqui. Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos. Inscreva-se no canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na sua vida.